Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando juntos, eu e você, estamos buscando pelo último eleito para que o arrebatamento da igreja se dê muito em breve. Nós estamos acompanhando os eventos modernos, esclarecidos por profecia, e nós estamos vendo como que a terra está com dores de parto, e a cada dia essas dores, esses sinais, se tornam mais frequentes, mais a miúdos. Veja, vulcões, vários vulcões em erupção, terremotos em vários lugares, essa epidemia, veja, tempestades de neve, tempestades de areia, trombas d'água, por toda parte nós vemos a terra em movimento, em convulsão. Veja, as potências dos céus estão abaladas, o clima está alterado, veja, tudo está gemendo. De acordo com Romanos capítulo 8, que a terra inteira está com dores de parto, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós mesmos estamos gemendo em nós mesmos para sermos revestidos do novo corpo, de acordo com a profecia. Veja, a adoção do nosso corpo. Isso é quando a plenitude, a totalidade do Espírito de Deus for derramado sobre a igreja, de acordo com Joel capítulo 2, de acordo com Gálatas, de acordo com Efésios, de acordo com toda a Bíblia. Veja, porque essa é a chuva que viria através do ensinamento da palavra, de acordo com Joel. Houve uma chuva na semeadura e agora há uma chuva para a colheita. Essa chuva é o grande derramamento do Espírito Santo. Veja, que trará à igreja a condição para ser colocada na plataforma de arrebatamento e os mortos serem ressuscitados. Depois, nós, os vivos, seremos transformados e juntos nós encontraremos o Senhor nos ares. E Deus tem proposto trazer esta fé de arrebatamento através da restauração da palavra. Veja, um tempo em que a palavra seria outra vez restaurada, os credos, os dogmas, as interpretações, tudo aquilo que não pertence à palavra seria tirado para fora, tudo isso seria rasgado pela mensagem do anjo de Malaquias 4, e a igreja voltaria à fé original. Veja, tomaria a palavra sem mistura, sem hibridá-la, sem interpretá-la, sem mudá-la, apenas tomando aquilo da forma como Deus falou e crendo na palavra de acordo com o que Deus mandou que fizéssemos. Obediência total à palavra de Deus, crendo nela, não acrescentando e nem tirando nada. Somos a igreja da hora undécima. Veja, de acordo com a profecia, essa igreja receberia o mesmo salário dos trabalhadores da primeira hora, quando o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, veio sobre a igreja para revesti-los do poder do Espírito Santo, de tal forma que era Jesus, outra vez, continuando sua obra através da igreja. Mas agora é para tirar a igreja da terra no arrebatamento, trazê-la à plenitude, porque com o que nós temos, nós não vamos. Nós temos apenas o penhor. O penhor significa que tem mais para vir. Veja, a totalidade, o pagamento completo. Para isso, o nosso parente redentor, Jesus Cristo. Veja, reconhecemos nosso parente redentor. E hoje nós estamos, veja, reconhecendo quais são nossos direitos. E, a exemplo de Ruth, nós estamos reclamando por esses direitos. Reclamando pelo nosso direito de ter a plenitude da palavra, a plenitude do Espírito Santo. Reclamando as promessas que Ele deixou para nós nesse tempo do fim. Agora, a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Porém, isso está tão escondido dos sábios e entendidos, está tão escondido da igreja nominal, da igreja formal, está tão escondido dos teólogos, veja, que eles não podem receber essa fé, porque a palavra, ela tem que ser revelada. Por isso o profeta pregou uma mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4, o apóstolo São Paulo, falando deste assunto, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Foi o que nós vimos no evangelho pregado pelo anjo de Malaquias 4. Não foram teorias apenas, não foi uma interpretação. Veja, houve uma demonstração do Espírito de Deus operando através dessa palavra, porque Jesus disse: minhas palavras
são espírito e vida. Continuando, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então nós não estamos estribados em nosso próprio entendimento ou na interpretação de quem quer que seja. Veja, nossa fé está baseada na pura palavra de Deus, pregada por seu profeta, da forma original, a palavra original, veja, sem misturá-la, sem aumentar nem tirar nada. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Veja, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Então isso mostra que Deus escondeu, veja, o seu poder, a sua graça. Veja, ele escondeu a sua sabedoria, ela está oculta atrás de mistérios, símbolos e também na vida das pessoas. Nós lemos, parece que são histórias, mas por trás dessas histórias está a sabedoria de Deus oculta, veja, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então está ordenado por Deus. Isso não pode ser melhorado. A Bíblia não pode ser melhorada. A mensagem do irmão Branham não pode ser melhorada. Veja, Deus ocultou isso. Isso é para a glória da igreja, porque seria revelada pelo Espírito. Jesus disse, nem por força, nem por violência. Veja, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Príncipes são líderes religiosos. Veja, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aqueles fariseus e saduceus tinham a Bíblia tão interpretada que quando Jesus veio, era completamente contrário a tudo aquilo que eles imaginaram. Veja, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E Jesus disse que a igreja estaria edificada sobre a revelação, sobre a rocha da palavra. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, uma pessoa que tem a revelação da palavra pelo Espírito Santo, ele também não é compreendido por aqueles que não estão aptos para receber a revelação da palavra. Veja, a revelação da palavra, ela está acessível ao eleito, ao predestinado, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desse mistério. Então, na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra sobre este tema, diz assim o profeta no parágrafo 91 a seguir. Ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse isso outra vez, a palavra é a semente que o semeador semeou. Nós sabemos que isso é verdade, é Deus na forma da palavra, e ela somente pode ser interpretada por Ele mesmo. Isso é grande, isso é extraordinário. A mente humana não é capaz de interpretar a mente de Deus. Como pode uma pequena mente finita interpretar a mente infinita? Quando não podemos nem mesmo interpretar a mente um do outro? Veja, isso é grande. E você observe, ele é o único que pode interpretá-la, e ele a interpreta a quem ele deseja. Não diz ela, mortais do passado, os quais atravessaram a terra a passos largos, muitas vezes e de muitas maneiras. Veja, Deus muitas vezes e de muitas maneiras revelou a si mesmo a seus profetas. Vem? Observe, a quem ele revelará isto? E ele traçou isso de tal modo que ele pode esconder a si mesmo nas Escrituras para os mais sábios teólogos que há. Ó, que coisa! Ele pode simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas Escrituras. Alguém pode passar por cima de algo muito simples. Veja, e você olha o dia todo e nunca o vê.
olhe toda a sua vida e nunca enxerga isto. Ele pode simplesmente se esconder e estar bem ali. Agora, por favor, em todos os lugares, deixe que isso penetre. Que Deus na palavra pode esconder a si mesmo na palavra, que não há teólogo ou uma escola no mundo que poderia encontrá-lo. E mesmo assim ele está sentado bem ali. Você diz, é isto certo, irmão Brana? E os fariseus e os saduceus? E as outras eras? Ele tem feito isso assim em cada era. Agora, podemos examinar aquilo? Vamos pensar nos dias de Noé. Uma era viva e intelectual, como que ele escondeu a si mesmo em sua palavra prometida. Nos dias de Moisés, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Elias, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Jesus, como ele escondeu a si mesmo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja, ele veio para os seus, e os seus não o conheceram. Ele se esconde dos inteligentes e dos homens intelectuais que existem na terra. Você diz, bem, esse é o doutor, o santo padre fulano de tal. Não importa o que seja ele, Deus se esconde dele e revela isso aos bebês, os quais aprenderão. Veja, aos pequeninos, sementes predestinadas. Pensem, o Deus poderoso, solidificado em sua própria palavra, cegando os inteligentes, pessoas educadas desta era presente, e eles não veem isso. Eles pensam que é um grupo de fanáticos, vejam lá de pé, escondidos dos pentecostais, dos batistas e todos os demais, e revelando-se a si mesmo publicamente e mostrando todas as espécies de coisas, mesmo colocando-as nos jornais e coisas assim, e ainda eles não veem isso. Ó, nosso Deus, quão grande, veja, revelando a si mesmo a quem ele deseja. O que eu estou tentando dizer é que essa mensagem, veja, por mais clara que ela esteja, por maiores que sejam as evidências a respeito da nuvem, do pilar de fogo, do profeta, da manifestação de Deus em carne humana, do ministério do Filho do Homem, por mais claro e evidente que esteja por toda a literatura, por toda a vida do profeta, por mais que hajam pessoas agora confessando que creem nesse mistério, que entendem ele por revelação, mesmo assim, só pode ser entendido pelo Espírito Santo para aqueles a quem Deus quer revelar. Então, irmão, que Deus possa nos ajudar. Gostaria que você meditasse nisso e orasse a respeito disso, porque isso não é para quem quer nem para quem corre, mas para quem Deus tem misericórdia. Trabalhemos juntos. Envie essa mensagem a alguém que você pode ajudar. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.